Olá, turma, dando continuidade aqui, vamos falar sobre equações algébricas, multiplicidade de uma raiz. Por exemplo, se eu tenho uma equação do tipo x ao quadrado menos 6x mais 9, isto igual a zero. Se nós analisarmos, aqui o grau aqui da minha equação é quem? 2. Implica dizer que essa equação vai ter quantas raízes? Duas raízes reais, né? Ou complexas, né? Que é o número n de... O expoente aqui que eu tenho aqui, ó, o grau maior da raiz, implica dizer também quantas raízes eu vou ter. Se eu tenho x elevado à quarta, ou seja, o aqui de maior grau é 4, então isso implica dizer que eu vou ter também uma raiz, 4 raízes. Se eu tenho x elevado à sexta, eu vou ter 6 raízes. Como aqui eu tenho, ó, x ao quadrado, isso aqui não é uma equação de segundo grau, implica dizer que eu vou ter duas raízes, né, assim? E eu sei que aqui, usando aqui a regra da soma e do produto, posso ter 3 mais 3, 6 e 3 vezes 3, 9. Então, eu vou ter duas raízes, uma raiz 3 e outra raiz também 3, certo? Então, isso implica dizer que eu vou ter x menos 3 que multiplica x menos 3. Que isto é a mesma coisa de eu ter x menos 3 ao quadrado, certo? Quando eu desenvolvo aqui o produto, o quadrado da diferença dos termos, nós vamos chegar aqui, ó, x ao quadrado menos 6x mais 9, certo? Então, isso implica dizer que eu tenho uma raiz 3, que nesse caso eu tenho a raiz é 3. E qual é a sua multiplicidade? Olha aqui, 2, ó, certo? E multiplicidade que eu tenho a multiplicidade 2. Eu posso dizer que 3 é uma raiz de multiplicidade 2, ou eu posso dizer que 3 é uma raiz dupla, né? Outro exemplo que eu tenho aqui, se eu tenho, ó, outro exemplo, se eu tenho aqui x menos 2 ao quadrado, que multiplica x menos 5 ao cubo, que multiplica quem? X mais 1, certo? Então, o que é que eu vou ter? Eu tenho aqui, ó, uma raiz x aqui, eu tenho uma raiz 2, certo? Então, 2 aqui é raiz de multiplicidade 2. 5 é uma raiz de multiplicidade 3. E menos 1 é uma raiz de multiplicidade 1, certo? Então, isso aqui nós temos que lembrar sempre, quando se trata de multiplicidade, nós vamos observar o seguinte. Aqui eu tenho uma forma fatorada de uma determinada equação, que eu tenho x menos 2 ao quadrado, que multiplica x menos 5 ao cubo, que multiplica x mais 1. Aqui é uma forma fatorada de uma equação, certo? Então, eu tenho o 2 aqui, é uma raiz de multiplicidade 2. O 5 é uma raiz de multiplicidade 3 e 1 eu posso dizer que é uma raiz simples ou raiz de multiplicidade 1. De um modo geral, nós temos o seguinte, ó, P de x, ó, P de x é igual a x menos R elevado a m, que multiplica Q de x. Ó. M é a multiplicidade e R é a raiz. E pelo teorema da decomposição, vou botar aqui, ó. Pelo teorema da decomposição, que é o teorema fundamental da álgebra, nós temos P de x é igual a m, que é o termo aqui do maior valor, que tem o maior raiz.
Então, x menos R1, que multiplica x menos R2, que multiplica x menos Rn, certo? Onde R1, R2, Rn, eles são raízes, são as raízes de P de x, certo? Então, isso daqui, quando eu for trabalhar com as raízes, eu vou sempre trabalhar por quem? Pelo meu teorema da decomposição. P de x é igual a n que multiplica x menos R1, que multiplica x menos R2, que multiplica x menos Rn, que esse Rn pode ser até 3, 4, 5, 6, quantas raízes eu tiver. E sempre que nós formos calcular a multiplicidade de uma raiz ou achar a raiz de uma determinada situação, nós vamos sempre trabalhar com o teorema da decomposição, certo? E até o próximo vídeo. Valeu, turma!